Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, como estão? Beleza? Vamos então agora para a nossa terceira aula. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre civilizações. Nós falamos sobre a sociedade e a sua evolução do ponto de vista da comunicação. Agora vamos entender realmente as civilizações e a importância, né, nesse processo de evolução das tecnologias. Preparados? Vamos lá? Muito bem. Então, para iniciar aqui, eu estou apresentando esse resumo, esse quadro resumo que vocês possivelmente chegaram a algo aproximado e eu pedi para que vocês o fizessem para justamente verificar essa questão dos processos de comunicação, dos registros de informação, como isso acontecia e as implicações entre tecnologias e avanços dentro dessas sociedades, esses impérios, né? Dentro dessas civilizações que vocês analisaram. E pensando nisso, né, se a gente olhar ao longo da história, e uma das primeiras coisas, né, que é importante ressaltar, história, né, efetivamente começa a partir da invenção da escrita, né? Antes disso não havia registro, ou os registros eram muito incipientes. Por isso nós dissemos, ou dizemos, né, que tudo que vem antes da invenção da escrita é conhecido então como pré-história e tudo que vem depois da escrita como história. Então, o que vocês analisaram, basicamente, é um conjunto de civilizações que estavam ali na Idade Antiga, né, basicamente. E essas civilizações, Idade Antiga para a Idade Média, né, mas essencialmente Idade Antiga. E aí vocês, ao analisarem, né, essas civilizações, puderam então perceber que efetivamente, né, elas surtiram ali, tiveram um determinado avanço, mas ainda muito incipiente. Nós vamos ver efetivamente, né, todo esse desenvolvimento, principalmente nas áreas, né, nas diversas áreas dentro de uma sociedade, a partir ali da Idade Média. A Idade Média começa então o processo de evolução e essa evolução se intensifica, né, principalmente depois da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial é um ponto de inflexão dessa curva. A gente tinha um crescimento até que, de certa forma, linear, e a partir da Revolução Industrial, esse crescimento, essa evolução, vamos falar assim, passa a ter um novo significado, um significado aí agora exponencial. E se nós analisarmos, né, a curva da evolução social, ela vai ser muito semelhante à curva da evolução do número de pessoas, né, da população que hoje habita o mundo, né? Nós estamos chegando próximo de 8 bilhões de pessoas. Então, agora em julho de 2020, nós batemos a marca de 7,8 bilhões de pessoas aqui sobre a Terra, né? E se a gente analisar até o período da, da Revolução Industrial, né, em torno de 1800, a gente tinha, em 1800, nós tínhamos aproximadamente 1 bilhão de pessoas sobre a Terra. Então vejam que foi um crescimento, né, dado a quantidade de tempo aí, a gente tem aí quase 5 a 6 mil anos depois da invenção da escrita, né? A gente tem 6 mil anos, um crescimento, né, da população, partindo ali de aproximadamente 2 ou 3 milhões de pessoas, chegando a um patamar de 1 bilhão em 1800. Só que a partir desse ponto, né, a partir de 1800, o crescimento começou também a ser exponencial, assim como o desenvolvimento, né? E aí, o que aconteceu? Né? Nós quase que setuplicamos, né, vamos falar assim, né, ou octuplicamos a quantidade de pessoas aqui no planeta Terra em questão de
um pouco mais aí de 120, não, 1800, 220 anos, né, 220 anos aproximadamente. Então é um crescimento bastante expressivo, né? Se nós analisarmos, né, os desenvolvimentos, né, seja ele da sociedade como um todo, seja ele populacional, seja ele tecnológico, eles vão seguir uma determinada ideia, um determinado princípio, né, que é basicamente o de o somativo, né, ou essa exponencialidade. A gente vai sempre somando, né, os desenvolvimentos. Então, em termos de evolução das tecnologias, qual que é a relação com a evolução das sociedades? Elas implicam basicamente nessa exponencialidade, nessa somatória, né, em uma efetiva, até um ponto onde se chega, né, na geração anterior, você então agrega aquilo e acrescenta quase que o dobro de possibilidades, né? Isso se deve em termos de quantidade de pessoas, né, que estão envolvidas agora com o processo de inovação, com o processo de desenvolvimento tecnológico e também com relação a o que se chegou até a geração passada e o que vai se conseguir na geração futura. Então aqui a gente vê, por exemplo, desde os primeiros refrigeradores, né, se é que se pode chamar assim, mas eram os ice box, né, eram armários onde você colocava num determinado compartimento o gelo, né, e os outros eles eram refrigerados enquanto aquele gelo existisse ali, né, vamos falar assim. Então, um determinado alimento ele permanecia gelado, né, pelo tempo daquele gelo. E é lógico que esse gelo era reposto, mas era assim os primeiros refrigeradores, né? Até efetivamente o desenvolvimento dos compressores, e aí efetivamente a gente vê uma evolução bastante grande. E a gente consegue, né, verificar o mesmo processo de evolução exponencial quando trabalhamos com outros tipos de tecnologia, como por exemplo os celulares, né? Aí a gente vê mais acentuado ainda, né, o processo de evolução. E aqui segue basicamente aquela ideia da lei de Moore, né, onde o poder de processamento e as funcionalidades elas duplicam a cada ano, né, ou a cada 2 anos efetivamente. A lei de Moore fala que são 18 meses, você tem então uma duplicação no poder de processamento dos computadores. Ou seja, você tem então sempre o dobro do dobro do dobro do dobro, ou seja, você tem uma curva também exponencial aqui no que diz respeito à evolução das tecnologias. Mas para que a gente consiga entender principalmente os impactos que as tecnologias vão ter sobre o processo de evolução das sociedades, isso a gente vai ver na próxima aula, e onde a gente vai trabalhar o assunto sobre tecnologias. Obrigado, pessoal! Então, com isso, encerramos essa primeira parte do curso, tratando sobre as sociedades, né? As civilizações como um todo. Na partir da próxima aula, vamos começar o segundo tópico, que são as tecnologias, o que são tecnologias, e aí nós vamos ver como que é o processo de interação com as sociedades um pouquinho mais aprofundadamente, ok? Um abraço, tchau!